Salve, salve, moçada! Vamos lá para mais um vídeo de AutoCAD. Agora nós vamos trabalhar com a questão das cotas. Eu vou dividir essa cota em duas partes, para não ficar muito extenso. Na primeira parte nós vamos trabalhar a configuração, como que eu crio uma cota no AutoCAD. E a segunda parte, como fazer a cota propriamente dita na planta baixa, certo? Então vamos lá. Antes da gente entrar aqui, aonde que a gente faz no AutoCAD, nós precisamos ver duas coisas. Primeira coisa é a norma, né, a BNT, sobre cotas. Então, ela está embasada na cota 10126 da ABNT, Cotagem para Desenho Técnico. Nessa norma é muito importante porque traz para nós o conceito de cota, né? O que é cota? Representação gráfica no desenho da característica do elemento, através de linhas, símbolos, notas e valor numérico numa unidade de medida. Ou seja, é um desenho, certo? Composto de linhas e valor numérico. Outra coisa que é importante aqui, já vou descer um pouco rápido aqui para mostrar para vocês esta figura, né, que demonstra o que é cada um desses tipos, né, que compõem o desenho da cota. Então, aqui eu tenho a representação de um desenho, linhas especiais, né, interrupção, e aqui eu tenho a cota propriamente dita. Ela é feita de uma linha de chamada ou linha auxiliar, ela é feita de uma limite da cota ou seta, né? Aqui eu tenho uma linha de dimensão ou linha da cota e aqui eu tenho o valor numérico. Então são essas as partes de uma cota que disse lá no conceito. Essa norma também traz importante para nós o que? Como que eu devo proceder com a cotagem, né? E o item 324, ele vai falar assim, ó, cotar somente o necessário para descrever o objeto ou produto. Ou seja, as cotas em duplicância, duplicadas, em excesso, atrapalham o seu desenho, né? A cotagem deve ser localizada na vista ou corte, certo? Então, essas são algumas orientações gerais da norma de cotagem, né? Nós temos também na norma específica para a representação de desenho, que é a NBR 6492, né? Lá no seu item 9, na página 16, né? Sobre a cota. Então, vamos ver. Aqui, ó. Ela vai dizer o seguinte, ó. Ela vai dizer o seguinte, que também é importante a gente entender. Ó, é importante entender isso, ó. As cotas devem ser indicadas em metro. Isso falando de edificação, desenho arquitetônico, desenho técnico para engenharia, em metro, para as dimensões iguais ou superiores a 1 metro. Então, passou de 1 metro, a indicação da unidade de medida é metro. E eu devo indicar em centímetro aquelas cotas que são menores, ou seja, inferiores a 1 metro. E se eu tiver cotas em milímetros, elas devem ser indicadas como expoentes, como se fosse uma potência, né? Tá. Outras orientações, ela vai dizer assim, ó, as linhas de cota devem estar sempre fora do desenho. Linha de cota é essa, lembra? Essa aqui, ó, ou linha de chamada, salvo em casos de impossibilidade. Ela vai dizer que as linhas de chamada devem parar de 2 a 3 milímetros do ponto dimensionado. Ela está dizendo, por exemplo, que ó, o ponto dimensionado é daqui até aqui, certo? Então, essa distância aqui, ó, essa distância entre o desenho e a linha de chamada, desenho, né? Outra coisa é quando a dimensão a cotar não permitir a cota na sua espessura, colocar a cota ao lado. É isso que está dizendo, né, a norma. Então, e
O F aqui também é muito importante, evitar a duplicação de cotas. Depois dessas orientações, aí sim nós podemos ir lá no AutoCAD e começar a nossa configuração. Primeira coisa, a gente tem trabalhado então na aba Home e agora nós vamos para a aba Annotate. Deixa eu só clicar aqui para voltar ao desenho com os ícones, né? Então, você dá duplo clique, ele vai mudando o menu. Pronto. Aqui em cima da aba, né? Então, eu posso ter isso aberto ou fechado. E aqui eu fiz com duplo clique. Ótimo. Primeiro item, trabalhar o estilo de texto. Nós já vimos em outras aulas a importância de se trabalhar o estilo de texto. Então, vamos lá. Nós vamos criar um estilo de texto específico. Então, está aqui. Nós já temos a criação do estilo folha, porque nós vimos nos vídeos anteriores. Então, é importante você acompanhar a sequência do vídeo, certo? Para você aprender a fazer esse estilo e configurar a folha. Aqui no caso, nós vamos criar um novo, diferente do folha, porque o folha está em metros, né? Nós configuramos lá para o layout. Nós vamos criar um novo, porque aqui é para cota. E eu vou, né, fazer uma diferença aqui, cota externa, porque eu tenho outros tipos de cota e essa cota também pode ser interna. Então, ok. Vou aproveitar aqui o uso da técnica, né, tipo de fonte, técnica, regular, e só vou alterar, na verdade, o tamanho. Esse tamanho ele tem que estar vinculado ao quê? À proporcionalidade daquilo que está sendo desenhado. No nosso caso, é uma planta baixa. Então, essa planta baixa, né, ela tem paredes de 15 e ela tem parede de 25. Então, eu vou usar essa altura do texto proporcional à parede, né? Na verdade, eu vou usar aqui o valor 0,12, né? E vai poder alterar, né, entre 0,9 a 0,25, né? Então, você tem aí uma margem de trabalho com esse tamanho. Por que essa margem? Porque no desenho arquitetônico, né, nós temos vários tipos de escala. Outrora, nós vamos estar utilizando a folha 3, a folha 2, a folha 0. Então, dependendo do tamanho da folha e da escala do seu desenho, eu tenho que alterar o tamanho da minha escrita para poder ficar proporcional. Ok? Bom, finalizando essas configurações básicas, clique em aplicar e depois feche. Agora, bom, não aconteceu nada porque nós vamos usar esse estilo de texto criado no estilo da Dimension, né? Então, nós também vamos criar uma dimensão específica e é aqui que eu vou determinar o desenho da minha cota. Então, clica nessa setinha pequena lá, ó, Dimension Estilo, ele vai abrir essa janela, né? Então, está aqui um exemplo, né, de um desenho cotado e dois estilos aí já padrão ou pré-determinado pelo próprio AutoCAD. Nós não queremos isso, nós vamos criar um novo. Então, você vem aqui no botão New, né, clica e ele vai abrir uma janela de criação de um estilo novo. Você está criando a cota externa. Por quê? Porque eu tenho cotas internas, eu tenho cotas em cortes, que são cotas em cortes verticais, que são diferentes, né? Então eu tenho que diferenciá-las. Por isso que eu estou criando um nome diferente aqui, uma cota externa, né? E vou dar um continue. Aqui ele está dizendo, né, vai iniciar a partir do ISO, para nós não importa muito, porque nós vamos alterar todos os valores, né? Então não tem tanta importância, tá? E nós vamos usar para todas as dimensões. Então deixa habilitado aqui, mas eu poderia criar uma cota específica para as dimensões existentes no AutoCAD. Deixa aqui All Dimensions bonitinho, sem problema nenhum. E clica aí em Continue. Quando você clica em Continue, ele abre aí a janela maior para que a gente possa fazer essas configurações. Nós vamos fazer, então, primeira configuração nos lines. O que são os lines? Linha de chamada, que é essa, a linha que sai do desenho marcando para mim o limite, e a linha de dimensão, que dá suporte ao valor numérico. Então, aqui eu configuro essas lines. A primeira line é Dimension, que é essa aqui, né?
essa que dá suporte ao valor numérico. Então eu tenho todas essas configurações aqui, color, line type, lineage e tal. O que nós vamos fazer? No color está escrito aqui, ó, by block. Nós não utilizamos a configuração by block, né? Nós estamos organizando via camadas, via layers. Então ao clicar aqui, eu não vou escolher nenhuma, senão a by layer. E vou repetir isso para todas as outras, ó. By layer e by layer. Extend beyond tickets, eu vou deixar para configurar depois que eu configurar as setas. Aí eu vou ter que voltar aqui, tá? Então guarda isso. Em base line space, que é a base que vai dar o suporte para o texto, né? Aqui está um valor inteiro, 3,75. Como nós estamos desenhando em metro, é como se eu estivesse falando 3,75 metros. É muito grande. Então, via de regra, o que nós vamos fazer? Todo número que tiver inteiro, eu vou converter para metros. Ou seja, eu vou colocar o 0,375. Né? Então, converti aqui para metros. O suppress é retirar, né? Então, eu posso... Estou falando da dimensions aqui, ela já ficou azul, né? Dimensions. Então, se eu tirar a primeira, ele vai tirar a primeira parte e a segunda parte. É para isso que serve o suppress. Nós vamos utilizar o suppress quando eu estiver fazendo a cota interna. Bom, aqui no Dimension Line, terminou a configuração, vamos para o Extension Line. Extension Line, via de regra, igual em cima, né? Color, by layer. Line Type, by layer. Line Type 2, by layer. Espessura, by layer. Né? E Suppress, primeira linha, segunda linha. Quando eu tiro toda a linha de chamada, eu fico só com a Dimension Line. Tá? Na cota externa, que é a que nós estamos criando, eu tenho que deixar as duas. Terminou a configuração aqui da esquerda, tanto da Dimension quanto da Extension, eu passo aqui para o lado direito. Aqui está dizendo Extend acima das Dimension Lines, quanto que a linha de chamada vai passar acima. Né? Então aqui nós vamos deixar metade desse valor, 0,06. Tá? E aqui simplesmente o offset, né? A distância aqui, eu vou deixar 0,1. Ok? Bom, seguindo, né? Agora vou configurar símbolos e setas. Na arquitetura, a gente não usa seta fechada, mas não tem nenhum impedimento. O mais tradicional é a gente usar o oblíquo. E para a linha líder, que é a linha que sai para fora, quando a cota não cabe, a gente deixa a seta apontando. Aqui no tamanho da seta eu vou deixar o texto, né? Eu configurei o texto para 0,12, então aqui eu também vou deixar 0,12, né? Como tamanho da minha seta. E aqui eu simplesmente vou mudar para metro, 0,25, que é o tamanho da marca de centro. O break size, como nós já vimos, 0,375. Muito bem, aqui do lado direito eu não altero nada, né? Então eu deixo como está aqui, ok? Bom, agora que nós configuramos os símbolos e setas, nós vamos voltar para o Lines para configurar essa extensão aqui, ó, da Dimension, quanto que ele vai sair para fora, né? Então aqui eu vou deixar 0,06, que é a metade do meu texto, né? Bom, agora já configuramos a segunda, agora vamos para o texto, terceira aba, texto estilo. Criamos um texto estilo aqui, criamos o cota externa, então eu vou habilitar o cota externa aqui, ó. Não se preocupe com esse exemplo, que daqui a pouco ele já fica adequado. Texto, cor do texto, by layer. Preenchimento, eu tenho? Não, eu não tenho. Então, none, continua nenhum. Como eu
eu estou utilizando um estilo, ele já colocou aqui 0,12, né? E continuamos. Comportamento do texto, ele tem que ser acima, então above está correto. A horizontal ele tem que ser centralizado, está correto. E a direção ocidental é da esquerda para a direita, está correto. E aqui, offset, quanto que o texto vai estar distante da dimension line, inline, dimension line. Então aqui nós colocamos 1, né? 0.1. Para as configurações anteriores, então eu mantenho aqui também. E o tipo de alinhamento não pode ser horizontal, não pode ser ISO, ele tem que ser alinhado junto com a dimension line, ou seja, o valor numérico acompanha a dimension line, certo? Aqui eu vou voltar atrás nesse valor aqui, ó, e vou deixar como a norma pediu, que é 0,3, para não ficar muito longe. Tá? Fit, quarta aba, H, texto, né? Eu vou deixar melhor alinhamento e vou colocar aqui, eu não altero nada então, e em comportamento do texto, vou deixar a segunda aqui, ó. Quer dizer, quando não couber, ele vai jogar uma linha líder para fora, certo? Então aqui eu já configurei, do lado direito não mexe nada, e eu vou aqui então para primário units. Unity format, decimal, precisão é 2 casas, mas o AutoCAD tem possibilidade de trabalhar até com 8, né? O separador decimal é o vírgula, então deixa coma mesmo, né? E a única coisa que nós vamos mudar aqui é como eu posso trabalhar com as cotas que são menores de 1 metro em centímetros, eu vou desabilitar o trailing e habilitar o leading. Quer dizer que ele vai suprimir, deixar o zero à direita, mas vai tirar o zero à esquerda, né? E depois aqui nós acabamos, porque eu não preciso configurar essas outras duas abas. Feito isso, OK. E seto como corrente, para que eu possa usar, e close. Muito bem, essa é a primeira parte, a parte de configuração da nossa cota. Muito bem, na próxima nós vamos ver como cotar.